Só um adendo, eu comentei com o Júlio, talvez se pudesse em 3 dias, no primeiro dia fazer por áreas e os dois outros fazer aquele encontro de staffs revendo missão, visão, enfim, talvez fosse uma saída, porque todo o grupo está alinhado para não acontecer algumas arestas que acabou acontecendo Uhum. por área e depois o todo. E isso aí, olhando para essa super equipe que passou, acho que foi, de fato, teve muita coisa boa, teve muita coisa que poderia ter sido diferente. Uma é essa, eu acho que o CP dele foi legal ter feito em 2 dias, talvez, mas por outro lado, o tempo poderia ter sido melhor aproveitado. Mas aí entra um pouco do porquê que eu acho que é importante a gente ter mais momentos, porque bem ou mal, quando a gente faz a Super Week, ela é um produto Sudamérica Rugby, ela é um produto World Rugby, então tem muita coisa que precisa ser do jeito que o Tato fala. E assim, e talvez vai ter coisas numa nossa local que a gente consiga adaptar para as reais necessidades que a gente tenha. Então, talvez a Super Week ela sempre vai ser esse momento de juntar todo mundo, ou pelo menos quem a gente consegue. Mas o foco maior da Super Week ele é formação de educadores e trainers World Rugby, seja novos ou seja manter os antigos. Só que é isso, acho que tem que encontrar mais momentos no ano para encontros. Então, sem dúvida. Depois, Bia, acho que, deixa eu pensar, você trouxe do Activate. Por que que não teve Activate na Super Week? Acho que foi isso que você. Acho que é no plano que está ali de cursos. Ah, nesse plano daqui. Hoje o Activate ele mudou de formato, né? Ele tem um formato que o Activate pode ser realizado junto do curso de coaching e ele pode ser realizado junto do curso de preparação física. Então, esse ano a gente fez vários Activates, só que sempre junto do curso. Então, já foram aí, sei lá, 8 a 10 Activates no ano. Então, não é que a gente não está fazendo, a gente está. Mas tá sendo, normalmente tem sido levado junto dos cursos de coaching ou de preparação física. Dá para fazer um Activate sozinho, por si só? Eu acho que não só dá, como a gente deve. Eu acho que a gente deveria fazer. Só que a gente deveria fazer ele, até pelo formato que ele talvez encontrar momentos de fazer ele, sei lá, no meio de semana, de ir num clube, fazer num clube, de ir. Talvez a gente não tenha ainda braços para isso, mas ele tem um formato que ele é atrativo para levar, não necessariamente ocupando um final de semana. Ele é um para, vamos juntar aqui uma galera, vamos fazer, vamos fazer. Acho que dá para ser mais difundido. Mas, de fato, o que eu concordo, Bia, é que a gente precisa construir um plano para ele. A gente precisa construir como que a gente vai levar, o que que a gente vai fazer em relação ao Activate. Então, acho que é um próximo passo aí que precisa ser feito. E que talvez essa Super Week da saúde pode ser um momento para isso, para determinar um plano de como vamos levar adiante. É, então, você falou Super Week, Activate, depois a questão das mentorias, que talvez acho que seja onde a Leca quer entrar também, não sei, mas a mentoria ela vai começar depois do camp. Então, o camp é o ponto de partida para esse processo de mentoria. O camp ele vai ser uma simulação de um camp de seleção, por exemplo, onde ele vai ter 4 times com 4 comissões técnicas treinando e jogando. Então vão treinar por 2 dias, jogar no último dia fazer um fechamento com um treino, aí sim um treino como seleção, porque é a Turola que vai conduzir. Essas comissões técnicas vão estar com seus mentores e suas mentoras. Então os mentores vão estar olhando para a comissão técnica, então vai ter 4 físios. Você como mentora vai ter essas 4 físias para atuar durante o camp. Vai ter provavelmente um físio do alto rendimento também. Que esse físio do alto rendimento vai estar fazendo? Olhar 100% nos atletas. Então, enquanto você está com o olhar nos físios dos 4 times, o físio do alto rendimento está só nos atletas, só para se alguma coisa, para não perder o controle com físios que estão em formação, porque às vezes a físio em formação pode deixar passar alguma coisa. Então, isso em todas as áreas, tá? Vai ter um formato parecido em todas as áreas.
Mas acho que não sei se respondi tudo. Daí eu deixo que a Leca siga tudo. Bom, por partes também. Completando aí, só o que o Gabó falou mesmo. A questão da mentoria, que você falou que está um pouco perdida, Bia, eu fiz muitas anotações do que a Paula passou para a gente lá no Super Week, eu posso compartilhar com você depois, quando você tiver um tempo, você me chama, tá? Eu passo para você, mas não é nada muito diferente do que aquilo que a gente faz, só que tem algumas detalhezinhos, alguns pontos chaves que ela trouxe, que é muito interessante, eu passo para você também. Como o Gabó falou, nesse camp a gente vai ter o primeiro contato com os nossos mentorados, né? Então vai ser um approach, né, nosso primeiro contato, que bom que vai ser presencial, porque depois a gente pode tocar online mais tranquilo, né? Então, a gente pode marcar um dia, eu passo para você as minhas anotações ali, a gente conversa um pouco sobre o que a Paula passou. Se alguém mais quiser também, para a gente trocar, tá? Só a gente marcar. Mas eu acho que é como o Gabó falou, esse camp vai ser um camp bem especial, porque vai ser isso, a gente vai ter a oportunidade de juntar, né, os departamentos, e fazer as comissões, né, e de repente dali partir para um maior, para um macro, ou de diminuir alguma coisa. Então, e a minha proposta até para vocês, eu não falei ainda com o Gabó, com o Julião, né, ainda nem com o Renato, mas na próxima quinta-feira a gente já compartilhar a programação, que daí já vai estar mais construída, compartilhar a programação aqui para o pessoal da coordenação, até para a gente entender, para eles se entenderem melhor dentro das casinhas. Então, esse era um ponto que eu tinha notado. Acho que é isso. A questão do Activate, até que você falou, que a Gabó muito bem respondeu, dá até para a gente usar, não acha, Gabó, durante aquelas conversas que cada um vai ter com seus nichos, ela pode trazer isso também, esse conteúdo você pode estar formando, Bia. Então, acho que vai dar para fazer um trabalho bem ok. Eu não sei se no camp vai ter tempo para isso, Leca, mas eu acho que vai ficar para um próximo momento, assim. Talvez vai ter de fazer o de 15 minutos ou de meia hora, aí pode ser, mas acho que o Activate inteiro, Tudo trazer é falar sobre a importância e frisar mais sobre essa é, questão. isso sim, isso sim. Isso é uma E, coisa. mas a mentoria em si, Bia, ela vai ser, vocês vão ter aí 3 meses, com você no seu caso, né? 3 meses com 4 físios, que teoricamente são físios que estarão na Copa Cultura Inglesa com as suas seleções. Então, é um processo de entender o que que elas estão fazendo ao longo desses 3 meses para auxiliar na preparação da Copa Cultura Inglesa. Então, o Activate entra aí total, porque ele é um processo preventivo que pode ser parte do processo. Mas, enfim, como vai Acho que ser o aqui conteúdo aí, enfim, tem que criar, não sabemos ainda. é só um adendo aqui, tá? Para não esquecer, não sei nem se já falaram disso, acho que a Leca está mais por dentro dessa lista, mas acho que é importante até nessa indicação das federações desses físios, às vezes até bater com a Bia, porque talvez ela possa já ter mapeado potenciais pessoas, talvez a gente possa intervir aí para que sejam essas pessoas de desenvolvimento, tá? Então não Eu sei como é posso que pôr no grupo depois a lista das federações. Eu acho que dá para compartilhar, né, Gabó? Daí o pessoal já fica sabendo quem que vai como. Dá, acho que é dá. um ponto importante para a gente potencializar, a gente ter um comum acordo, aí, por mais que seja indicação da federação, talvez a gente tenha pessoas que estão trabalhando mais, envolvidas e, enfim. Mas temos que entender o porquê que a federação está indicando um e não outro. Acho que também Sim, temos que é tomar isso, cuidado, mas cuidado para não tirar a autonomia das federações, né? Que estão num processo de começar a ser algo. Então, acho que também temos que ter esse cuidado. Eu queria só pontuar um negócio para também não me alongar muito. Eu comecei a escrever mais ou menos um ponto de partida e qual vai ser o meu objetivo para com a parte da saúde e da físio. Antes disso, por exemplo, sempre que eu tiver alguma dúvida, dentro de uma cadeia de comunicação que esses físios tiverem, eu sempre vou poder tirar dúvida com Leca e Gabó. É isso, né? São Mica, meus. na verdade, a mentora dos mentores vai ser a Mica. Amiga. Mica, tá É. bom. Porque aí Mas o se que que alguma eu coisa pensei? aí sim, alguma coisa referente à organização, alguma dúvida, até comigo ou com o Gabó. Mas de mentorias é com a Mica. Tá, porque aí eu pensei o seguinte, eu estou começando a colocar alguns objetivos e algumas coisas que eu entendo dentro do que compete à minha área. Não sei se todo mundo está fazendo isso, porque pelo menos eu vou ter um caminho e aí um ponto de partida para quando chega na Copa Cultura Inglesa, eu vou querer saber onde eu quero chegar e o que eu quero atingir. Porque senão eu fico meio perdida para com os objetivos, e aí eu Perfeito. mostro isso para a Mica. Mostra para a Mica, e tá perfeito, Bia. Acho que é bem importante você ter esse diagnóstico.
O que eu tenho percebido, aí falando um pouquinho da minha experiência hoje, que eu estou atuando como mentor também, é a primeira vez que eu dei uma mentoria, que foi num processo no rugby específico, eu cheguei com tudo montado. E pá, e já, no final eu me frustrei, porque eu falei, putz, as expectativas que eu tinha do que eu achava que deveria ser se mostraram não ser as necessidades da pessoa que eu estava mentorando. Hoje, como eu tenho feito? Eu tenho usado os primeiros encontros com a pessoa para entender as necessidades da pessoa. Então, ali, um, dois, três encontros para ir entendendo o que cada pessoa precisa. Uma vez que eu entendo o que cada pessoa precisa, a gente chega em comum acordo qual vai ser nosso objetivo e a partir daí passa a trabalhar nesse objetivo que foi acordado, entendeu? Mas de qualquer forma é bom você ter já, você ir estudando ter possibilidades na sua mente. De repente, se você vai ou vai para cá, ou vai para lá, ou vai para lá, enfim, mas é entendendo as necessidades de cada participante. Bom, sobre o tema lá que a gente iniciou, das questões de cursos e datas ali, alguém tem algum ponto a mais? Que a gente foi permeando por outros assuntos, mas só para retomar e fechar. E da Super Week também faltou Ah, não, alguém calma, que a mais. gente nem entrou no Super Week ainda. Bom, acho que sobre essa questão dos cursos ali estamos ok, então. Daí a gente volta para a questão da Super Week, né? Acho que de feedbacks ali, que se alguém queira trazer, compartilhar alguma coisa aí para o Gabol como parte da organização, temos um tempinho para isso ainda aí. Acho que eu posso falar, né? Foi a minha primeira. Uhum. Eu gostei bastante, eu achei que foi uma oportunidade não só de conhecer vocês pessoalmente, né, mas também de trocar muito conhecimento. Falei ali no individual com algumas pessoas que eu fiquei assim apaixonada, porque é muito legal tratar a questão da mentoria da maneira com que foi tratada, a importância da gente dialogar dentro dos conhecimentos de cada área. E nossa, foi muito rico assim. Eu achei que foram temas muito relevantes, e é isso, eu acho que a troca de conhecimento, ela é importante, né, para a gente aprimorar ainda mais aquilo que a gente está aprendendo, no meu caso, que estou chegando agora, e ser recebida dessa forma foi muito bacana. Só gratidão. Boa, eu não consegui ter muito tempo de falar. Talvez a parte ruim foi a gente estar as duas salas super separadas ali. Mas acho que foi vendo de fora, assim, a sensação é que estava tendo um trabalho ali muito relevante. Então, acho que, enfim, então, acho que ficou bacana aí. No camp vai estar mais misturado. Falou eu, então? Ninguém vai falar? Vou Mas, falar. Acho que, na verdade, eu quero só agradecer também, mas queria trazer que foram muitas reflexões importantes, muitos momentos, assim, para quem ficou a semana inteira, teve um primeiro momento ali de CPD, de voltar, né, relembrar o World Rugby, papapá, a gente com a gente mesmo ali, acho que foi bem, bem legal, teve a mentoria, teve várias coisas que foram só acrescentando mais, assim, mas eu acho que para a gente, como equipe, foi essencial, assim, se encontrar, é, pessoalmente, fazer, enfim, ter as atividades, né, que a gente fez, as reflexões que a gente teve, que eu acho que a gente saiu de lá bem mais alinhado. Eu, pelo menos, saio muito mais entendendo onde estamos todos e, tipo, mais positiva mesmo. Acho que foi muito legal para a gente poder continuar aí nesse trabalho maneiro que a gente está. Não quero ficar me alongando muito mais, mas acho que foi muito positivo no fim do dia. Aliás, para mim, particularmente, também poder estar lá e fazer um trabalho de educadora, né, com basquetinho ali ao vivaço, para mim foi muito bom também, muito legal. Não ficar só no teatrinho, que às vezes é o que acontece, né, no World Rugby, a gente fica ali, né, no coach nível 1 acabou sendo isso, né? Mas aí ter tido a oportunidade de, brevemente antes, de ter tido ao vivo, assim, essa experiência foi bem, bem legal também para mim. Sei que não para todo mundo, que não todo mundo teve oportunidade, mas para mim era tipo trabalho de verdade e tipo foi legal assim, de conseguir tirar coisas muito legais de lá. boa. O Baby, um ponto que você traz da equipe, eu estou aí como licenciado como educador desde 2013. É a primeira vez que eu sinto um sentimento de equipe.
Então, em 11 anos, é a primeira vez que eu sinto um sentimento de equipe, de realmente ali a gente está como um time, estamos com um propósito, estamos com um caminho mais ou menos alinhado. Não vou falar que está 100%, acho que a gente ainda tem muito trabalho para isso, mas pelo Uhum. menos fiquei com essa sensação. Então, boa, é bom escutar que não fui o único. É, mas acho que a gente até falou isso no final. Acho que o tempo vai ajudando também. Acho que a galera vai se apropriando mais da coisa também, né? Tipo, e aí a gente vai, enfim, no fim do dia a gente que está construindo a história do nosso negócio. Então, estamos aí, estamos se envolvendo cada vez mais e mandando bem. Alguém mais? Fala, Tutu. Tarde para nós. Tá ouvindo aí? Então, Boa. Não, é só reforçar essa última fala até do Gabor, na real que foi bem importante, não sei se ela tá aí, mas falo aqui para todos. Tive uma conversa bem massa com a Mica, em especial no retorno do segundo dia, né, acho que foi da terça-feira, ou foi na quarta mesmo, que eu tava com uma sensação, com um sentimento, enfim, com as minhas reflexões meio deturpadas e com meio sentido sobrecarregado, enfim, sei lá. E aí, batendo um papo com ela, foi me trazendo outras óticas, não fazendo o papel dela como trainer e educador, mas mais informal ali mesmo. E, e acabou que tinha mais 3 dias ainda pela frente. Eu lembro se foi na quarta, tinha o resto da quarta e mais quinta e sexta, mas acabou ficando mais leve. E o resumo do pacote no final foi um pouco disso que o Gabó falou. Não era uma coisa que eu estava sentindo no começo, da segunda e da terça, que foi meio, para mim, mentalmente foi meio puxado, meio pesado e um clima meio diferente, mas que acabou na sexta-feira, até que tinha embora mais cedo, mas não por isso. Estava com outra visão, com outro sentimento do que tinha sido a semana. Então, para mim também foi bem, bem positivo. A quinta-feira talvez tenha sido, para mim, agora o melhor dia. E acho que já começou o sentido de ressignificar algumas coisas. Então, acho que saí aí agora particularmente com esse sentimento e acho que expectativas para uma próxima agora, ou para uma próxima, se não for chancela World Rugby, mas algo também da nossa equipe, alguma imersão assim da nossa equipe como enquanto desenvolvimento. Eu acho que ficou para mim bem enfatizado isso na quinta-feira, por mais que tenha sido as dinâmicas, enfim, as conduções, um método, né, digamos, a ser seguido, mas as reflexões foram trazidas e interiorizadas bem para o nosso grupo, para a nossa equipe. Acho que foi isso. Boa. E talvez. Tá falando ainda não? Tá fechado. Tá. segue. Achei que tava fechado, é porque eu tava no microfone aqui. E talvez para a próxima a gente fazer alguma atividade esportiva aí no meio do caminho para quebrar o gelo. Sem ser touch, Boa. sem ser rugby. Valorizo. T1, pô, mentira. Futebol, Tutu. Pode ser. Ah, o Ronaldão Duda tem Tá, uma Banheirão. proposta para Super Week. já foi pro tato. E valorizo. Eu acho que a Super League tinha que ter, Beautiful Island. eu acho que tinha que ter um dia a mais. Eu acho que um dia só com as capacitações é pouco. Tinha que ter até sábado. Pronto, falei. Não, não, mas eu acho que e é bom até para entender bem, porque até o Jaú falou com o pessoal do Tornados, falou disso, pô, porque não sábado e tal. É o que eu falei antes, a Super Week em si, ela tem esse formato que é o formato Sudamérica Rugby World Rugby. O Tato, como ele, e eu concordo com ele, né, nesse ponto, como ele faz uma Super Week em cada país, ele leva pessoas para essa Super Week. O Fer, por exemplo, acompanha em todos. Ele busca evitar finais de semana para que as pessoas tenham famílias. Então, é, pega os dias de trabalho comercial e que esteja em casa já no sábado. Então, ele até falou, putz, nessa do Brasil foi um sacrifício maior, porque eles tiveram que sair, tipo, no Dia dos Pais, domingo era Dia dos Pais na Argentina, então eles saíram no Dia dos Pais, e o Ramiro era o primeiro Dia dos Pais dele, tinha acabado de nascer, tem 2 meses o filho dele, então
tem esse lado holístico aí que acho que tem que ser levado em conta, né? E nesse ponto eu concordo com o Tato. E depois um outro ponto também dos cursos, que foi uma das coisas que trouxe para o Jaú, e que eu acho que no formato como foi interessante o curso de sexta-feira, porque como é um curso novo, quer dizer, é um curso com educadores novos, o nível de qualidade ele não vai ser igual a um curso de educadores já licenciados faz tempo. Ele vai ser um curso em que as pessoas estão sendo provadas, apesar de que o desse ano foi muito bom. O nível de quem foi formado foi bem legal. Mas se a gente faz um sábado esperando, pô, vamos lotar, vamos, como já foi em outros anos, vamos encher os cursos, vamos ter um monte de gente, de certa forma a gente pode estar jogando em contra o próprio curso World Rugby. Então, às vezes é melhor que seja curso com menos gente, que use só ali para ser cobaia, é um pouco mais fácil para novos educadores dar o curso para menos pessoas e, e também garante um nível de qualidade interessante para World Rugby, né? Porque é um cuidado que a gente sempre tem que ter. Fala, Duda. Fala, turma. Na verdade, vou tentar ser breve. Eu já dei esse feedback pro Gabó, mas eu acho que é legal a gente soltar aqui na roda da galera. Só queria falar que nosso staff, desculpa o palavrão, é foda pra caralho. Nós é cabuloso, né? Na gíria do rugby, entre as linhas. E nessa Super Week deu pra ver o quanto a gente está se tornando autossuficiente, né? Então eu acho massa pra caramba que vem os gringos, vem os argentinos, pode vir quem for e tá nos alimentando de conhecimento. Mas o que está me deixando mais feliz é saber que o nosso staff desde master, trainer e educadores está se tornando autossuficiente dentro do nosso ecossistema. Então, quando muitas vezes eu falava lá nas falas, era nós brasileiros temos uma competência e nós brasileiros precisamos confiar na nossa competência, né? Então, a gente está se tornando sim uma referência de capacitação nacional e eu acredito que num prazo bem curto vai ser os Brazucas 100% comandando tudo, não tirando a estrutura da Super Week. Mas o que me deixa feliz é de saber que como tem pessoas realmente mudando o rugby brasileiro e tomando a liderança nessas capacitações. Então, para mim, que tive numa plataforma como treinador e há pouco tempo como educador, ver pessoas como a Bia falando me deixou muito feliz nas falas dela, ver as meninas do social falando como me deixou feliz na parte da mentoria, vendo a Mica, o Nativo, os meninos falando na parte de coach, eu falo, cara, como a gente está se tornando autossuficiente no ecossistema. Então, num prazo muito curto, eu acredito que a nossa Super Week vai ser 200% brazuca e a gente vai voltar, vamos se equalizar a um vôlei, a um basquete, numa capacidade de comparação de autossuficiências. Mas era só mais esse ponto de vista que eu já troquei ideia com o Gabó, ele já me explicou, mas eu achava trazer para vocês o quanto eu fico feliz de ver tanta gente do rugby brasileiro comandando o rugby brasileiro e mudando. Só isso aí. Pô, Duda. E eu concordo em total. Acho que tem pontos que, óbvio, acho que a gente vai precisar ainda por a gente faz parte de uma estrutura, quando a gente fala em World Rugby, a gente faz parte de uma estrutura que vai ter pessoas sempre de fora que vão precisar estar dentro dessa estrutura, e é bom porque às vezes faz a gente sair um pouco da bolha e ver coisas diferentes. Mas tem um outro ponto que acho que é interessante, que a gente precisa começar a se aproximar mais, a gente tem conseguido, até a presença da Paula reforça isso. A gente tem uma outra instituição que também está acima da nossa, a nível nacional, que é o COB. E o COB está agora começando a ter um processo de formação e que é uma linha, por mais que seja parecida, é uma linha diferente. Então, eu acho que a gente tende a começar a ter os dois. Quem sabe a gente não faz alguma. Até brinquei com a Larissa, né? A Larissa Galati, que é outra do COB, que é a mentora da Paula. Brinquei, falei, que ela comentou numa foto minha da Super Week, eu brinquei, falei, temos que fazer agora uma do COB. E ela falou, putz, seria um sonho, tal. Então,
Acho que a gente também deve começar a ir por esses caminhos. Hoje o COB só fala em formação de treinadores e treinadoras, então nisso a gente já é uma referência, porque a gente já tem multidisciplinaridade, a gente já tem processos formativos em mais de uma área, e que talvez a gente sirva de referência até para o próprio COB. Mas nesse processo de formação de treinadores e treinadoras, eu até deixo para todos, porque eu estava dando uma revisada no modelo, né, no modelo do COB, e o módulo de formação de treinadores é muito bom. É muito bom. Ele tem, quando fala em competências, quando fala o que desenvolver, papéis e atribuições de treinadores e treinadoras, putz, é bem relevante ali. Acho que vale a pena todo mundo dar uma revisitada depois. É o módulo 3 do modelo de desenvolvimento do COB. Então, mas enfim, acho que é isso, Duda. Estamos criando uma equipe que Alto é nível. isso, né? Alto nível e que dependa só de nós, focar naquilo que a gente tem controle. Então, vamos para cima. Boa. Bom, pessoal, acho que mais feedbacks depois também podem mandar para o Gabó no privado, senão também a gente não anda com o encontro de hoje aqui, tá? Mas aí acho que já conectando até com a questão da Super Week, e aí entra na pauta que eu queria trazer para vocês, é, sobre o trabalho que a gente conduziu na quinta-feira de tarde, né? Então a gente não tinha com a gente, né, na Super Week esse ano, por questões de logística, até de graduação dela, da formação dela, e o Duda que não estava no domingo, ó, na quinta-feira conosco. E, e aí queria compartilhar com vocês, porque tinha ficado sobre minha responsabilidade, né, compilar os dados, mandar ali um descritivo e criar o documento que vai nortear aí a gente as conversas com os treinadores, tá? Então, só para resgatar a construção desse documento, tá? E aí para colocar a Ciana e o Duda na mesma página, falando sobre coaching, né? Mas também a Cris não estava, então, mas era um tema mais sobre coach, mas também não estava, então é legal para se conectar. Uma das minhas maiores preocupações, até tinha comentado com o Gabão anteriormente, era as trocas dos chapéus e o entendimento que a Super Week era uma atividade World Rugby, com olhar World Rugby, não CBRU, com conexão com os projetos. E acho que é só parabenizar pela construção, conduzida ali pela Miki e pelo Dani, porque eu era um pouco duvidoso no começo, tá? Eu sou bem pé atrás com algumas coisas, e acabou quinta-feira num ambiente totalmente diferente, harmônico e que eu falei, até as nossas próximas reuniões de quintas-feiras, elas vão ser diferentes agora, no sentido de conhecer as pessoas, de entender as pessoas, e até às vezes a entonação de voz que cada um fala, a gente vai saber até conhecer um pouco melhor como está o humor dessa pessoa para cada momento. E então a gente fez o trabalho que precisava ser feito do World Rugby, de formação, de desenvolvimento dos trainers, de desenvolvimento dos educadores. E paralelo a isso, guiado, né, pela Mica e pelo Dani ali, a gente fez uma construção com um olhar de mentorias para aperfeiçoar o nosso trabalho com os treinadores, porque é uma das dificuldades que nós estamos tendo agora na parte esportiva dos projetos, é as tratativas com treinadores, porque o nosso objetivo, quando a gente resgata lá atrás, é a melhoria do jogo, tá? E a gente, por muito tempo, que hoje está um pouco mais claro, a gente teve os processos administrativos instaurados, então hoje ele está caminhando de uma maneira bem fluida, tá? E a gente estruturou uma ideia de metodologia de trabalho, né? Quando a gente pega aqueles 6 pilares, né? Sobre formação, captação, treinamento, dias de rugby, festivais e competições, isso é o que norteia a nossa construção. E a gente precisava ir um pouco mais a fundo sobre alguns itens, olhando especificamente para os treinadores, porque a gente ia conversar com os clubes sobre o que nós conversávamos com os clubes. Vamos conversar com os treinadores, qual é o direcionamento que a gente conversa com os treinadores. Se a gente é uma equipe, a gente precisa talvez ter um guia, né? Não é uma receita do bolo, mas é um direcionamento da onde a gente trabalha. E a gente construiu esse documento na quinta-feira de tarde. Então, eu até tinha mandado no grupo lá um esboço, né? Para ter um alinhamento de falas, de fala não, de critérios, e aí compartilhar com vocês como é que ficou, tá? Para com isso. Então, a ideia em si passava por isso, então, Duda e Ciana, acho que vocês vão ter algumas dúvidas ainda sobre, mas a ideia é que a partir de agora a gente tenha um documento
que norteia como que a gente vai trabalhar na formação e desenvolvimento dos treinadores, daqueles que estão sob a nossa supervisão nos projetos Nina e Vem para o Rugby. Porque, em tese, até o Tato em algum momento ali perguntou, questionou, que no nível 1 não se tem esse tipo de avaliação, mas a ideia não era para o nível 1 World Rugby, era para avaliar os nossos treinadores, para esse olhar esportivo de desenvolvimento dessas pessoas, tá? Acho que até para o Gabó, né, que não estava com a gente ali, é, se conectar também com esse assunto aí, tá? Deixa eu só compartilhar aqui. Ele ficou assim, tá? Então, depois eu compartilho com vocês esse Excel. A gente fez com os Mesmo. coordenadores. Oi, pode falar, Leca, enquanto isso. Não, eu estava lembrando aqui que a gente usou os mesmos critérios do N2, né? Só deu uma enxugada. Fiz E uma mistureba. a gente tentou simplificar algumas coisas. Eu acho que aqui a gente não vai conseguir ter uma profundidade nele, se alguém tiver alguma dúvida, mas é um ponto de partida, então, para a gente que a gente inicie, talvez a gente vá em algum outro momento revisitá-lo e fazer alguns ajustes, tá? Mas ele foi criado, como a Leca trouxe, baseado no nível 2. Então a gente até tinha na nossa programação a aplicação do nível 2 com os nossos treinadores, só que o fluxo de cursos não permitiu a gente hoje promover isso. Tá? E a gente estava nessa necessidade de ter algum direcionamento para a gente estar todo mundo na mesma página e alinhando para onde a gente trabalha. Tá? Então a gente pegou alguns conceitos, né, algumas competências macros que tinha no nível 2 e trouxemos para a nossa realidade dentro daquilo que a gente acreditava, baseado em alguns critérios. Tá? Então, esses são os conceitos que a gente está observando, tá? E os critérios que a gente está tendo como referência para avaliação. Tá? Então, tem ali valores, planejamento e revisão, execução, comunicação, conhecimento e prática, técnica e tática, ambiente de aprendizagem positiva e espaço seguro. Aqui a gente até, em um determinado momento, a gente até comentou sobre a parte da saúde, a Bia não estava com a gente nessa construção, então, acho que é uma coisa que talvez depois, Bia, possa até sugerir algo para trazer em algum desses temas aqui, mas a gente trouxe aqui a questão da concussão aqui, né? Conhece os sinais de sintomas de concussão e aplica o protocolo de identifica e retira. Isso estava lá no nível 2. No nível 2, na formação, tem a parte de formação sobre esse tema, só que a gente trouxe para o nível 1 para essa avaliação, porque a gente acredita que seja importante e necessário nesse momento sobre esse tema que está hoje em evidência aí, tá? E então a gente tem esses referenciais que vai nortear as nossas conversas, baseado nos critérios de avaliação, que no nível 2 ele tem três, e a gente entendeu que era importante ter quatro, até mesmo por uma questão de não ter um meio termo sempre. Então, a tendência é sempre nos ímpares ter um meio termo, e de a gente ter uma janela maior aí de avaliação para que as pessoas entendam realmente aonde elas estão, né? E a gente criou o pouco competente, que não existia ali. Tá? Então, a gente tem na World Rugby o ainda não competente, competente excelente, e para essa avaliação a gente criou o pouco competente. Tá? Gabor, diga aí, para não andar sobre o tema, para não passar. Boa, Julião. Não, acho que, cara, sobre a ferramenta, acho que tá bem legal, cara. Tá simples, objetivo, tem o que precisa ter, dá para ter um parâmetro. Gosto bastante. Eu queria só mostrar do que eu falei do modelo do COB, para ter uma visão não sobre o processo de avaliação, mas às vezes sobre o processo de desenvolver essas competências, porque uma coisa é avaliar, outra coisa é como que eu vou desenvolver e até compartilhar um pouco de como eu tenho feito no processo de mentoria. Não sei se você quer falar disso depois ou se já mostro aqui. Espera, acho que porque isso passa sobre isso aqui. Tá? O que você Tá, acabou de trazer é uma das coisas que eu trouxe como sugestão que a gente não falou lá no dia. Mas eu senti a boa. mesma necessidade que, beleza, eu avalio, mas eu avalio para quê? Para onde eu vou? O que que eu vou fazer? Entendeu? Mas deixa eu só acabar o raciocínio, porque talvez complemente aí. Leca? Tá cortado o áudio. Continua cortado. Tá bom.
Então, a gente teve essa construção dessa ferramenta, daí acho que aqui o ponto é como que a gente, a sugestão, tá, que a gente vai seguir para esse momento. Depois a gente pode avaliar se é o melhor caminho ou não, mas é um pontapé de partida, que é da mesma maneira que a gente fez com vocês fazerem com os treinadores. Então, aqui em cima, né, na ferramenta, tem aqui o maisinho lá de expansão, tá? E a ideia é ter uma autoavaliação com o treinador, então passar para o treinador fazer uma autoavaliação sobre esse tema, e depois você fazer uma avaliação dele sobre a sua ótica. E quando vocês forem conversar com ele, ter esses dois referenciais, tá? Então, a primeira orientação é essa, de que ele faça uma autoavaliação para ver como ele se enxerga, para te trazer mais ferramentas e informações para deixar a sua reunião ali, a sua conversa mais rica, né, mais embasada, e você também depois fazer essa avaliação sua eh, sobre os mesmos pontos, sobre os mesmos critérios, tá? Tem aqui uma fórmula, tá formatado aqui em relação a uma conta, né? Então a gente tem 20 itens, 20 critérios que resultam em 80 pontos, então tem uma formulazinha aqui para chegar no 100%, é mais para ter de novo, talvez deixar mais visual para o treinador a diferença que tá. Então, puta, se ele se avalia em 80 e você avalia ele em 40, nossa, é uma diferença grande. Então, o porquê que existe essa diferença, acho que é um ponto. E aqui entra um ponto que o Gabó trouxe, que é a gente elencar, né? Acho que é importante para trazer para eles 3 pontos que eles estão fazendo bem, que acho que é legal que ele continue, que reforce, que ele se enxergue que ele está fazendo um bom trabalho, e 3 pontos para que ele tenha atenção até o próximo ciclo de trabalho, para que ele desenvolva isso. E a gente trazer isso para cá e deixar isso registrado aqui, tá? E talvez falte um pouco mais de informação, talvez é que o Gabó vai complementar, tipo, talvez ele traçar um plano, mas o ponto que talvez eu trago aqui, talvez nesse primeiro momento, talvez menos é mais. Então, como a gente tem muitos clubes, muitas demandas, a gente começar a criar muitas ferramentas, muitas variáveis, a gente corre o risco de a gente não conseguir monitorar tudo isso e dar um retorno, e a gente cai numa descredibilidade. Então, a ideia era deixar o mais simples, que seja uma coisa efetiva, que eu converse com o treinador, e a tarefa fica para o treinador, e não para a gente. E depois, na próxima avaliação, a gente resgata e vê o que ele fez ali para com isso. Um pouco na ideia de, nesse momento, deixar mais simples, porque a gente pode criar aqui plano de ação, muitas coisas, variáveis. O ponto é o risco que a gente vai ter de a gente cair num descrédito com eles sobre não resgatar esse tema. Então, é uma coisa que eu me preocupo, tá? E depois aqui tem uma outra abinha mais geral sobre orientações, né, para mais para a gente conectar e estar na mesma página. Isso não precisa compartilhar com eles, tá? Até mesmo porque é orientações para a gente, coordenador. Então, o objetivo do que a gente está fazendo essa avaliação, algumas orientações sobre alguns pontos que aqui eu que trouxe, né? Não foi uma construção nossa naquele dia, mas talvez depois a gente pode rever também, que passa um pouco até pela questão do coopera, que é para a gente ter clareza, a questão do ambiente, a questão do clima que a gente cria. Acho que é legal também reforçar sobre isso aqui nesse momento. E a questão de preenchimento do formulário, tá? Então, aquilo que eu falei, orientar o treinador a realizar a sua autoavaliação, fazer a sua avaliação sobre o treinador, utilizar os dados quantificados para direcionar a sua conversa e utilizar da própria planilha para a criação de um plano de ação, que é o que eu acabei de falar. E tem um quinto passo, tá? Que é importantíssimo para a gente, que é que após vocês fazerem essa avaliação, vocês preencherem aquele link que eu mandei do Forms. O porquê, tá? O porquê que é importante, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só mudar, porque eu compartilhei errado aqui. Ô, Júlio, Pode falar enquanto isso. quando você acha aí? É bem legal, eu concordo que nós temos que agora estabelecer critérios do que cada desses tópicos considera que é excelente ou que é não excelente, né? E eu acho interessante até a Val a Bopé dar uma olhada aí para a gente colocar alguma linha aí da questão do espaço seguro, comunicação não violenta, que é uma coisa que eu acho importante também a gente trazer e enxugar, né, logicamente, mas acho que são pontos que a gente tá trabalhando em cima, né, até para não passar batido. E a gente estabelecer, de repente, que cada uma dessa linha aí que
porque às vezes o que eu considero excelente, o outro não considera não excelente, para a gente ter um protocolo mais alinhado, né? E esse é um documento bacana porque a gente tem o nosso da coordenação, mas os treinadores não tinham, né? Então ficou legal, parabéns, gostei de como que você construiu, ficou claro, ficou assim, é fácil da gente bater o olho e ter um perfil, né? Bem legal. Eu só ia Boa. trazer um pouco o lance de ter uma fila nossa também, a dificuldade um pouco de avaliar eles de longe também. Acho que fica um pouco subjetivo algumas coisas, da gente falar, não, mas você consegue aplicar os não sei, não estou lá para ver. Então, acho que ali também tem umas linhas ali que vão ser um pouco mais difíceis de a gente definir e falar, não, eu tenho essa visão, mas por que que eu tenho essa visão se eu nem não tenho esse acesso, sabe? Então, acho que é só tomar um cuidado na hora de avaliar eles, porque eu não sei se a gente vai ter tanta ferramenta para ser preciso, sabe? Mas se a gente fizer o mesmo É, esquema que a gente fez com vocês, vai ter essa conversa depois, né? Esse comparativo. Daí é aquele momento ali que a gente vai estar conversando. Eu e o Júlio mesmo, em muitas questões, a gente colocou um X no lugar, depois chegamos num consenso, voltamos para lá ou para cá. É uma coisa ali que dá para ajustar. Ô, Não, Baby, não, tá entendi. perfeito o ponto que você levanta, porque essa é um pouco da minha preocupação, de a gente criar um monstro de avaliação muito legal na teoria, quando a gente vai para a prática, ela não é nada aplicável. Como a gente é uma ferramenta que a gente está desenvolvendo agora, a gente vai passar isso por alguns experimentos e vai ver se funciona, entendeu? O Eu ponto é entendo que a gente, que vai ser muito mais uma autoavaliação para eles mesmo, de entender, cara, eu conheço os valores, eu acho que é muito mais um trabalho sobre os treinadores do que a gente realmente tirar alguma coisa daí com um KPI super preciso, entendeu? Eu acho que vai ser muito mais essa reflexão da gente junto ali, entendeu? o Enfim. que eu queria trazer aqui sobre esse tema é que é, a gente, por muito tempo, ficamos ali nos processos administrativos, entendendo, e a gente já está com movimentos agora de visitar treinos, de ter jogos, de ter festivais. E até coloquei aqui como uma das orientações, né, a utilização de ferramentas e instrumentos, utilizar de vídeos e jogos para observação direta ao treinador e promover autoavaliação com os mesmos critérios e conceitos. Então, talvez a gente já começar a direcionar um pouco mais o nosso trabalho para essa linha de objetivo também. Então, talvez hoje a gente não consiga avaliar ele, não consiga entender os jogos, enfim, mas talvez construir algumas formas que cabe a cada treinador, cada coordenador nesse momento, de como que a gente vai fazer isso para dar a informação mais objetiva e clara para quem a gente está ali conversando. Tá? Então, Sabe o mais legal desse documento, eu acho, na minha opinião, desculpa te cortar, é que os treinadores vão saber o que é esperado deles, os pontos que eles têm para trabalhar, o que. Acho que é essa reflexão que acho que é a parte mais rica até, né? Abrir essa discussão é a parte mais legal. e o contrário também é importante, né, Leca? Porque às vezes a gente vai num festival, a gente vai ver um jogo, o que que a gente está olhando naquele momento? Talvez, como a gente aqui tem treinadores que estão, às vezes, em outros níveis, a gente está olhando coisa muito avançada, que fala, nossa, aquele grupo ali não sabe nem jogar rugby. O que que é isso? Tipo, estamos iniciando um processo. Mas boa, tá? Deixa eu abrir ali porque o Gabó e a Val levantou, só para a gente também não prolongar muito. Mas diga aí, Gabó. Não, acho que alguns pontos aqui. Primeiro que é fundamental a gente começar a ter isso. Então, sou total a favor. Depois, algumas reflexões sobre o ponto de desenvolvimento. Algo que eu refleti bastante na Super Week, e aí de um olhar até Master Trainer, que eu estava ali como Master Trainer. A metodologia de rugby, não só a metodologia de rugby, mas hoje em dia todo o ensino mais contemporâneo se fala muito em ambiente, se fala muito em ter um espaço onde a pessoa se sinta num bom clima, acolhida, um ambiente positivo e seguro de desenvolvimento. Os processos avaliativos, eles tendem a tornar o ambiente pesado, eles tendem a tornar o ambiente duro, principalmente quando é uma coisa muito pá. Então, tem alguns pontos que eu penso aqui. Primeiro, por essa ferramenta não ser uma ferramenta de certificação, eu acho que a questão numérica, Julião, eu talvez tomaria cuidado, cara. Eu tomaria cuidado de 80%, 100%, 50%, 40%, porque a gente começa aí a colocar valor e começa a tornar uma competição dentro de um processo que não é competição, dentro de um processo que é de desenvolvimento. Então,
pode gerar uma quebra de clima, pode gerar uma quebra de confiança, principalmente se for fazer essa comparação de, o meu deu 80, o seu deu 40, tem um erro aqui. Então, acho que é um cuidado que eu tomaria dessa questão numérica. E também do passo 3, utilizar dados quantificados. Eu acho que isso não deveria ser uma regra. Ele talvez pode ser algo que, se eu tenho, pode me ajudar num processo reflexivo, mas se eu não tenho, não tem problema nenhum eu ser subjetivo, ainda mais quando se fala de competências intra e interpessoais, que muitas das competências ali são intra e interpessoais, não tem como quantificar. Então, tomaria cuidado de não ter aquilo ali e todo mundo levar a ferro a fogo de que eu tenho que ter números para me basear na minha conversa. Eu acho que é um ponto para tomar cuidado. E depois, como sugestão de acréscimo aí no documento, não para tornar é, mais complexo, mas para passar a ter um registro de acompanhamento de processos, é ter 3 caixinhas. Uma autorreflexão, que é a mesma coisa que a gente faz na World Rugby. Uma autorreflexão, onde a pessoa pode escrever livremente o que ela tira dessa conversa. Então, a autorreflexão ela não é sobre ela, é sobre a conversa. Então, isso é feita no final. Terminamos de fazer nossa avaliação. Coloca aqui uma autorreflexão sobre o que a gente acabou de conversar. Comentários do educador, mesma coisa. Então, o educador comentar ali, colocar coisas, porque às vezes o pontos a melhorar e tal, se você vai olhar dali a uns meses, você se perde, você não entende muito bem o que quer dizer. Então, quando tem comentários de uma forma um pouco mais informal ali, é um recurso que pode se usar para, putz, por que eu falei isso mesmo? Por que ele precisava melhorar isso? Ou por que esse era um ponto forte? Então, às vezes, no comentário é um jeito de retomar. E o último é um plano de ação acordado. Então, tem os pontos a melhorar, tem os pontos que são fortes. Tá bom, o que a gente faz a partir daqui? E aí é um cuidado até para montar plano de ação, porque às vezes a gente coloca plano de ação. Plano de ação, melhorar a minha comunicação. Isso não é plano de ação. Plano de ação é: vou praticar a minha comunicação nos meus treinos com a categoria XYZ 2 vezes por semana. Então, eu tenho um ponto a melhorar, que é melhorar a comunicação. Como que eu vou, meu plano de ação para isso? Praticando 2 vezes por semana no treino com a categoria XYZ. Então, ser no plano de ação ser realmente ação. Então, direcionar e direcionar para ações pontuais e curtas. Também não ser uma coisa tipo, é ser o mais específico possível e o mais atingível possível. Então, acho que da ferramenta é isso. Aí, não sei se eu apresento agora o do COB aqui, só para mostrar alguma reflexão sobre isso. É rapidinho. Vou Eu tenho mostrar coisa para aqui. terminar ainda, Gabó. É rapidinho, rapidinho. Só conecta com isso. Essa roda aqui, ela é bem bacana, assim, de a gente pensar nela. E tem tudo ali. Tudo que está escrito aqui, se a gente parar para pensar, ela está de alguma forma expressada dentro dessa planilha que foi criada. Mas o que eu tenho usado isso dentro dos processos de mentoria? Começar de dentro para fora. Isso tem sido a minha estratégia. Para o que está no meio, filosofia. Ou a pessoa já tem sua filosofia, seus valores, talvez ela ainda não identificou, mas ela já tem. Então, ela já tem, são coisas ali que a gente não vai conseguir mudar. Mas quando a gente coloca a luz, faz com que a própria pessoa consiga enxergar para onde ela vai. Então, um comércio de trabalho pelo meio, depois ele tem os conhecimentos intra e profissional, específico e tal, e depois vem as competências, que é o que está ali na nossa planilha. Então, eu acho que é uma forma de hierarquizar como que a gente vai desenvolver as competências nas pessoas. Então, eu acho que é bacana. E a última roda, ela conecta com o caminho do atleta. Então, aqui seria as idades, né? Então, talvez a pessoa se identifique aqui numa filosofia X, tem um conhecimento interpessoal Y, que gera uma determinada competência, mas essa competência ela vai ter que ser diferente quando for falar numa criança, quando for falar num adulto. Então a pessoa também tem que começar a se reconhecer nisso, se reconhecer como que as minhas competências se adequam para cada perfil que eu estou trabalhando. Então acho que é uma figura aqui que depois está lá no modelo e que é bacana para refletir sobre e para guiar os trabalhos aí. Mas é isso, fui o mais sucinto possível, para não gastar o tempo. Val?
Só para não me repetir muito também do que já foi dito, eu concordo com várias coisas que o Gabó falou, inclusive eu ia fazer uma sugestão de abrir um espacinho aí no final para colocar um manter, aprimorar e descartar dessa conversa, né, dos coordenadores com os treinadores, até para ter uma área aberta para eles trazerem alguns pontos, né, do que foi a conversa. Mas eu queria chamar atenção para duas coisas antes disso. Uma coisa que a Leca falou, que eu concordo plenamente, totalmente. Eu acho que a gente tem que ter uma discussão ainda sobre o que é pouco competente, não competente, competente, excelente, porque é muito isso. O que é excelente para mim não é o que é excelente para Amanda. O que é pouco competente para mim não é o que é pouco competente para o Tutu, né? Eu acho que a gente tem que, dentro desses 4 critérios, a gente tem que definir bem o que é cada um, porque senão essas avaliações vão ficar muito, não só da coordenação com os treinadores, mas deles com eles mesmos também, né? Eu acho que tem que ter um explicativo e a importância da gente, quando for ter, da gente, né, dos coordenadores, quando forem ter essa conversa com os treinadores, de já procurarem fazer com que o espaço seja seguro para isso, né? Com que eles não se sintam, estou sendo avaliado. Então, preparar a coisa do vínculo, da confiança, deles se sentirem seguros em trocar, né? Porque senão ele também vai responder o que ele acha que o coordenador quer ouvir, não como ele realmente se enxerga, né? E por aí vai. Eu acho que a gente tem que ainda ter uma conversa, acho que sobre isso acho que é importante. Aqui só duas coisas, tá, sobre. Depois eu atualizei aqui a planilha, Gabó, com algumas sugestões, tá? É, e aqui, sobre até esse ponto, Val, acho que você trouxe, que também conecta um pouco com o que o Gabó trouxe, para responder os dois. Ponto é, a gente fez uma construção coletiva, entre os coordenadores, baseado nas formações que nós temos como educadores da World Rugby. Então, quando a gente fala ali dos critérios que estão ali, eles são baseados nas informações que nós temos dentro daquilo que a gente é norteado a replicar dos nossos cursos. Então, o que conecta os nossos olhares são os conteúdos que a gente precisa desenvolver que estão dentro do curso Coach nível 1 ou daqueles que desenvolvem o curso Coach nível 2. Tanto que a gente pegou aquela autoavaliação, né, a avaliação do nível 2 para trazer para nortear os critérios. A gente pegou, tanto que a construção da Mica foi: pegue o curso do nível 1 e veja como fazer a avaliação sobre o curso do nível 1. Então, quando a gente fala ali de critérios, entendimentos, dos conceitos, eu concordo que a gente vai em algum momento precisar ter um alinhamento sobre isso, mas o que eu queria trazer é que esse alinhamento hoje ele já existe e a gente precisa conectar isso aos conteúdos que estão dentro do curso nível 1 e nível 2 para quem aplica, tá? Para a gente direcionar um pouco melhor o nosso olhar. Pelo menos foi o meu entendimento de como veio essa construção e o que baseou a gente a estabelecer aqueles critérios, são esses conteúdos, tá? Então, é só para a gente estar todo mundo na mesma página, eles não foram colocados ali aleatório daquilo que a gente acreditava. Ele está dentro de um manual que a gente já trabalhou sobre ele, tá? Até se as pessoas que estavam, acho que todos estavam ali, né, discordam, acho que até um momento depois a gente até dá uma revisitada, mas no meu entendimento foi isso. Tanto que a gente fez essa linha de construção, de simplificar, e a gente colocou algumas coisas ali que até veio da área da área de apoio que não estavam, que talvez sobre esses temas a gente precisa, em algum momento, ter um pouco mais de profundidade sobre qual é aquilo que a gente quer direcionar, tá? Mas as demais coisas, elas estavam já pré-estabelecidas dentro disso. Só para dar um retorno sobre esse ponto. Ô, Julião, eu esqueci de falar uma coisa, até anotei aqui agora relendo sobre o que a Baby trouxe antes, que conecta com o que você falou. Porque hoje é isso, acho que a gente tem as competências, eu concordo que talvez tem que ter um olhar sobre quais os critérios, eu acho que é um ponto que talvez cabe uma discussão, talvez a gente também não ser muito rígido para não, porque senão a gente nunca tira isso, a gente nunca coloca isso em prática, mas de alguma forma ter uma discussãozinha, nem que seja superficial, acho que é bom. Mas tem um ponto que a Baby falou lá atrás, né? Putz, como é que eu vou fazer isso à distância? Como é que eu vou avaliar?
E realmente é um desafio gigante. E às vezes o vídeo, por mais que seja a única ferramenta que a gente tem à distância, ela não é a ideal, mas é importante ter. Só que tem uma outra ferramenta que acho que a gente precisa usar, que são as perguntas. Então, a gente, dentro dessas próprias competências aí, se a gente tiver muito claro onde a gente quer chegar, a gente consegue, por meio de perguntas, encontrar respostas que vão nos dar já se a pessoa é competente ou não competente. Depois, o pouco competente ou excelente é difícil de dizer, mas no mínimo saber se a pessoa entende do que a gente está falando. Então, as perguntas entram aí como um ponto. Se a gente já der tudo de cara, falar, ó, é assim, assim, assado, fica difícil até da gente avaliar e a distância mais difícil ainda. Então, às vezes, se souber e tiver claro como que eu vou perguntar uma determinada coisa, para saber que resposta a pessoa vai me dar, eu já consigo, no mínimo, descartar que ela talvez não seja ainda não competente, porque no mínimo conhecimento ela tem. Então, acho que são ferramentas para a gente fazer uso, mas depois é isso, temos que pensar critérios para como fazer, mas também não dificultar muito, senão a gente nunca vai tirar isso do papel. Então, E aí veio, Gabó, até essa última fala sua, tipo, eu acrescentei aqui na planilha, né, a questão dos comentários, reflexão do treinador e comentários do coordenador, mas eu acho que a gente ainda não está pronto para colocar aqui e deixar claro uma questão de plano de ação, porque eu acho que é mais trabalho para a gente nesse momento. É aquilo que eu falei no começo, vamos com calma, vamos experimentar isso. Depois daqui 2 meses a gente volta, 3 meses, e aí como é que foi isso? Porque a gente não tem validação disso, é uma coisa que a gente está experimentando para direcionar uma problemática que veio de demandas que foram acontecendo, tá? Aqui, é só para finalizar a minha parte, a última parte que eu tinha colocado ali como passo 5, eu até mudei sobre o que você falou, foi utilizar dos recursos e informações coletadas para direcionar sua conversa. Então, só mudei aqui para alinhar um pouco melhor, a gente está falando sobre esse tema, tá? E aqui eu falei a questão do preencher o forms, que eu falei que ia mostrar para vocês, que é importante para a gente, que a gente preencha depois só com a avaliação do treinador, é uma coisa rápida, porque ele já traz para a gente depois dados gráficos, tá? Porque se a gente depois colocar tudo na planilha, a gente depois até tem condição de trabalhar sobre isso, mas é aquilo que eu falei, a gente também como gestão precisa entender como a gente compila esses dados e como que depois a gente consegue trabalhar com esses dados. Então, seria importante, após vocês fazerem aquela avaliação, só preencher aqui o formulário, tá? Que é uma coisa rápida, com as informações que o treinador, como foi a avaliação do treinador, para a sua avaliação, né? A avaliação que você deu, não a do treinador, para a gente ter depois isso aqui compilado. E até por uma questão de controle, tipo, aqui a gente consegue ver quantas avaliações o Arthur fez. Então, até identificar como os coordenadores estão trabalhando com isso. Então, Val, cara, até agora você não fez nenhuma avaliação com seus treinadores. E aí? Também é uma maneira de a gente entender como vocês estão trabalhando, tá? E depois a questão dos clubes. Então, Val, mas você fez, mas você não fez nenhuma do RPT. O que aconteceu? Qual que são? É uma maneira também de a gente, quando for conversar com vocês sobre a autoavaliação lá das competências dos coordenadores, são ferramentas que a gente vai ter para embasar as nossas conversas. Então, igual vocês talvez usem vídeos para avaliar o treino, isso aqui são ferramentas que talvez a gente vai trazer para avaliar o desenvolvimento de vocês como coordenadores para esse fim, tá? Então, para vocês entenderem o quão importante também é para a gente compilar essas informações de uma maneira unificada ali, tá? Então, esses seriam ali as orientações para esse momento quanto a esse documento, beleza? Aonde ele vai estar? Vou colocar dentro da pasta de cada coordenador, tá? Vai estar ali, o nome dele é avaliação... Ai, esqueci o nome. Avaliação de competências dos treinadores. Modelo. Beleza? Então, acho que sobre a minha parte era isso. A Leca tem mais uma pauta. Que é ligeiro E bala. Tá, que já são 4h15, né? É 4h12. tá, então eu só que Perguntas? diga sobre a sua pauta, pode falar. Eu tenho mais uma Não, rápida. eu só queria lembrar o pessoal sobre o camp, né? Mas é que tem muito clube que está questionando por que que eu estou levando 3 meninos, estou levando 4 meninas, ou por que que isso, aquilo.
deixar claro que quem está fazendo, estamos com a lista de 100 pessoas do nosso, nosso projeto do camp, então a gente vai ter que dar uma enxugada, tá? A gente colocou todo mundo na lista para agora poder fazer enxugar. A questão das meninas, todos os clubes mandaram as suas meninas e tal, mas quem está fazendo o crivo final e vai dizer, ó, melhor deixar essa aqui para outra, vai ser a Turola, né? Não é a gente, é a Turola. Então pode acontecer que vai ter clube que vai ter 5, vai ter clube que vai ter 2. Quem está delegando sobre isso é a Turola. E aí os clubes entraram em contato com vocês com esse questionamento, é que dessa vez é um camp de mais rendimento, né? Alto rendimento quase, não é um camp como foi o ano passado de aclimatação, onde foi equitariamente dividido as cadeiras ali, tá? Então, esse seria um ponto. Segundo ponto, eu coloquei lá no grupo dos coordenadores o link, porque é importante, é um pré-requisito que as atletas que venham para o camp façam no mínimo um daqueles cursos do COP, tá? Lá tem uma lista de uns 5 cursos, um mais legal que o outro, tá? Se elas fizerem de 2 a 3 é legal, mas no mínimo um é importante que elas façam. Eu estou até pensando, não sei se é uma ideia, mas daquelas que fizerem mais que 3 cursos, entrar e ter um sorteio de alguma coisa, não sei, estou pensando ainda. Mas a ideia é que elas façam aqueles cursos que é até para o aproveitamento delas, que vai ser muito bom. E aí também nós podemos fortalecer até o nosso relacionamento ali com o COB, usar uma ferramenta que realmente a gente está fazendo uma parceria, tá? Cá, vamos liberar uma camisa das Iaras para sorteio. Opa! Então, as meninas que fizerem de 2 cursos para cima vão entrar no sorteio. Seria 3. isso. São 3 5 cursos. São 5 cursos. Fez Fez 3 3 cursos, para cima. de um brinde surpresa. Eu acho que é uma estratégia boa, né? Agora, se fizer tudo, também merece alguma coisa, né? Uma bolinha. Vou levar uma medalha. Vou dar meus pulos. Vamos ver lá do quanto que nós estamos falando. Porque é engajamento total, vale a pena. Aí elas têm que fazer e mandar o certificado para a gente, e aí a gente vê. Eu acho que A acho que pulseirinha. Tem a pulseirinha como uma possibilidade aí. E outra coisa, Leca, que talvez eu pensaria até daquele curso, não sei se é esporte jovem, sei lá, aquele para jovens atletas, esse aí, é esse curso. São esse ser obrigatório, sabe? E depois, além desse, fazer outros, porque esse é porque bem dentro a desse faixa etária aí deles. tem 5 cursos que eu gosto de jovens atletas, aí ali dentro tem mais uma gama de cursos. Ah, é dentro desse que tem vários? Jovens, Entendi. jovens atletas são 5 cursos que tem ali. Então, daí vai fazer, Entendi. se fizer no mínimo 3, vai entrar para o sorteio lá de um brinde surpresa. Eu acho uma estratégia boa, vocês não acham? Legal. Quem Não, concorda? total. Claro. Camisa da Tem Iara, se para quiser. a galera que vai para as missões, que é o de racismo e assédio. Tem alguns outros para a galera que vai para a missão mesmo de Olimpíada, É PAN, isso legal, é os educadores obrigatório. terem também. Vou mandar por e-mail. Eu vou Esses já fazer são um mais e-mail. complexos, talvez. Não Uhum. sei se já dá para exigir delas, mas é legal avisar que tem. O que eu ia te Essa atleta não, perguntar, mas para os nossos educadores, a questão do antirracismo lá tá. e estar seguro é bacana fazer. Boa. Quando é que sai essa lista final de quem que vai de Olha verdade? só, a segunda-feira a gente tá abrindo as licitações, tá? Mas no máximo até terça-feira temos todas essas listas. Aí a gente vai começar a fazer aquela campanha de fazer aqueles nas mídias lá, convocadas, aí cada clube fazer a sua, mas Tá. os clubes não estão sabendo, estão só Ixi, caiu o seu som, Leca, não O estamos te som, ouvindo Leca. mais. Não E sei, tá, não tá, o seu áudio Tá o, tá sem som. o Aloysio aberto, mas o não estamos te Aloysio que ouvindo. cortou aí. Tá precisando de você. qualquer forma, aqui na minha Voltou, internet. voltou. Voltou. Vocês souberam que nós fomos embarcar ontem, fomos barrados no baile, no avião, né? Ah, louca. Eu conto essa história. Mas é isso, então é isso. Então, só para ficar no alerta de vocês aí, se alguém vier gralhar, manda falar comigo aqui também, tá? E pronto. E tem uma camisa das Iaras, então, para você preparar essa ideia sua aí de cursos mínimos, máximos aí para sortear, tá? Opa, vamos brilhar lá, Cocó, vai ficar lindo. Boa, acho que a pulseirinha pode ser, que o Caval falou, completou todos os cursos, já ganha uma pulseirinha. Isso a gente tem. Eu Isso mandei não fazer tem. viseiras também, a ideia era dar viseiras para todo mundo. Tem a viseira da Nina, do Nina também, que eu vou Eu levar. acho que tem um ponto também, principalmente nessa idade, que às vezes só de chamar à frente e ressaltar e valorizar, no momento que der a pulseirinha, falar algumas palavras, já é uma coisa que já tem um impacto grande ali, porque tá dando um status, tá colocando ali reforçando Boa, um esforço que a pessoa teve, então acho que é legal. isso, mas a pulseirinha e a camisa é o plus a mais aí, então acho que Vizinho legal. tem isso aí, show de bola. Boas ideias.
Bom, pessoal, lembretes finais da reunião, tá? Estamos igual missa aqui, o padre vai encerrar. Passa Dá os... sacolinha. Vou falar rapidinho, tá? Depois a gente abre a semana que vem. Só reforçar a questão do período que a gente está junto da Vale, da coleta das informações sociais, tá? A gente precisa que preencha as pessoas que não preencheram no primeiro ciclo, mais pessoas que iniciaram no projeto e que não têm preenchidas, tá? Então, aquela avaliação que a Boprep tá, ela já tem um cronograma dela de lembrete de vocês, a gente precisa desse apoio de vocês, até mesmo porque a Vale já cobrou isso, e é importante a gente sempre dar e respeitar os prazos, mostrar que a gente está ali conectado com o engajamento deles para essas causas também, tá? Então esse é o primeiro lembrete. Segundo lembrete, na próxima semana a gente inicia o BR-15, M17 masculino e M18 feminino, tá? Eu acho que aqui é mais para conectar os coordenadores que estão com os clubes, que é um momento quando a gente pega aquele processo nosso, as competições, onde a gente quer começar a ter e ver esses jogadores desses clubes em atuação. Então, acho que é algo para vocês trazerem dentro das conversas com vocês, com os clubes, com os treinadores, de oportunizar essa prática, de a gente tentar ter realmente o engajamento dos clubes para essa competição, porque a gente está num período de avaliação dessa competição. Tá? Então é legal vocês engajarem os clubes a participarem. A primeira etapa vai acontecer no Serete, em São Paulo. Então, quem for de São Paulo quiser acompanhar o dia, vai ser no sábado que vem. Então, já deixo aqui o convite também e esse reforço para que vocês tratem com os clubes aí sobre essas dinâmicas. Beleza? Ia falar algo disso, Renatão? Não, Não, precisa ser... não, só depois eu queria falar um negocinho, mas no fim, nada de. Bom, aí o Papa vai dar a ordem final aí. O que eu ia falar, Bopré, como a gente não tem acesso a essas respostas, semana que vem dá uma perturbada lá no grupo, fala, ó, esse time ninguém respondeu ainda, porque é isso, eu peço para os times, mas eu não tenho como perturbar eles. Então, manda aquela listinha maneira para a gente dar uma segunda perturbada, porque eu já tive algumas reuniões essa semana, pedi, mas é meio chato porque eu não tenho controle. Aí, se você perturbar a gente perturba o povo. Perfeito, eu vou mandar lá no grupo. E só uma coisa que eu queria deixar um detalhe: caso tenha saída de algum atleta, a gente precisa desse dado também, tá? Porque na hora de mandar para Vale, tem uma parte lá na coluna que é se é ativo ou não. Então, esse dado vai ser enviado, só que como ativo ou não ativo. Então, caso surja alguma mudança aí nesse caminho também, para vocês sinalizarem, tá bom? Boa, só para reforçar e validar os nossos instrumentos de controle. A frequência lá, se todo mundo preenchesse ela certinho, quando eu falo não vocês, mas os clubes, lá tem a indicação da data de entrada dele, se ele está ativo ou inativo. Então é um retrabalho que a gente está tendo agora nesse momento por uma questão talvez dos treinadores ainda não estarem habituados com isso, tá? Então, enfim. E por último, um recado, nesse final de semana vai acontecer em São Paulo ali o festival estadual e a gente tem diversos clubes que fazem parte do projeto, alguns que já tinham iniciativas de rugby infantil, mas outros que vão participar, que vieram e que se conseguiram se constituir e assumir uma participação em um festival pelas iniciativas que nós estamos tendo. Então também deixo o convite para quem estiver em São Paulo, vai ser em Guarulhos, vai ser no SESI Guarulhos, não vai ser em São Paulo, quiser participar, acompanhar um pouco, entender ali, é uma oportunidade de estar perto do clube que você está acompanhando, os treinadores que vocês estão acompanhando, em atuação. Então é das 8h30 às 5 horas da tarde. Essa é a programação. Depois eu até compartilho a cartilha de tabela aí com as informações para vocês no grupo. Isso é Renatão, sabadão isso, né? domingo. Domingo. Domingo, não é sábado. Domingo vou fazer um negócio no Sesc Campinas, com a Turala, um outro evento nada a ver. Eu Mas tenho. enfim, só achei que era De novo, não é obrigação, tá? É mais sim, um sim. convite mesmo, porque a gente se envolveu um pouco agora de última hora, a gente não antecipou isso com vocês, até talvez no próximo, que vai acontecer em novembro, talvez sim, a gente tenha que estar em peso lá e fazer parte da nossa programação como coordenação, como grupo, pelos trabalhos que a gente desenvolve. Mas como a gente não se organizou para esse momento, deixa só o convite mesmo de quem quiser participar. Renatão? Para falar um pouco do feedback que todo mundo deu aí, acho que é importante a gente também ter em mente que a gente está colhendo fruto agora, né?
desses feedbacks todos positivos, de um trabalho que a gente já vem fazendo há 2, 3 anos, né? Que é o amadurecimento do grupo, o entendimento de trabalho. Então é isso, vamos seguir que o resultado está chegando, né? O resultado está aí, está chegando cada vez mais, cada vez melhor, e é isso, meu. Vamos seguindo que a coisa está andando muito bem. Parabéns para todo mundo aí. Tá sem som aí, Julião. Bom, acho que é isso. Valeu, galera. Acho que vamos fazer uma fotinha dos sobreviventes, né? Porque alguns foram caindo ao longo da reunião, mas faz parte pela questão do nosso horário. E fechamos por hoje. Qualquer coisa, estamos pelo telefone aqui. Aí sim, hein? Boa. Valeu, galera. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Vocês vão usar aqui, Julião? Pode desligar para todos. Oi? Peraí. Pode Não, não desligar para vou. todos? Pode desligar, pode desligar. Ah, ô, Julião, antes de sair, cara.